Vamos falar agora do mercado rubro-negro. Tardio, talvez, daqui a pouco a gente vai comentar. Mas o Marcos Braz falou sobre Michael e sobre Fabrício Bruno. Dá só uma olhada. Acho que perdeu... Ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. Aí agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. Nós temos uma contratação que está muito adiantada, todos sabem que é do Michael, não está certa porque não está assinada. Eu só conto quando assino. Mas está muito adiantado. O que falta para assinar com o Michael? Ele está aqui e assinar. Então só falta o jogador vir? Não falta assinar. Falta assinar. A gente vai continuar indo no mercado, não só como a gente já estava antes, mas analisando agora essas lesões mais importantes, né? Quando a gente tem um jogador que tem uma lesão em que você, daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, você volta com o jogador, é uma coisa. Outra coisa é uma lesão como a do Vinha, como a do Cebolinha, que a gente sequer conta com ele para a temporada. Professor Celso Zelt. Bom, primeiro vamos lembrar que ele está em campanha, né? Esse evento dele aí, ele está querendo holofote para a campanha política dele. Então tem essa situação. Agora é correr atrás tardiamente do que não se fez antes. Esses reforços podem chegar, Michael chega, ótimo. Para mim é o cara ideal. Na falta do Cebolinha, tem que pôr o Michael. Agora chega em que momento da temporada para contribuir com o quê? Em relação ao que o Flamengo poderia e deveria, na minha opinião, ter feito antes, principalmente em termos de número de atletas, né? Está correndo atrás do prejuízo agora. E pareceu um pouco magoado, não, com a questão do Fabrício Bruno? Mas um pouco? De outros carnavais? Mas dirigente não pode demonstrar mágoa dessa forma aí, vai me desculpar. O Marcos Braz, o discurso dele é válido. Os interesses do clube primeiro, a gente sempre vai tentar atender o que o Flamengo precisa e não um atleta em específico. Ok, mas esse tipo de discurso na mídia, diante da imprensa, revanchista, um questionamento que é válido ali sobre algo que até o jogador demonstrou, ele tem o interesse de sair, de realizar o sonho de jogar na Europa, mas o futebol da época em que atleta tinha passe e ficava refém do clube, acabou. Hoje a gente sabe como funcionam as coisas no mercado. Quando o atleta quer sair, dificilmente o clube consegue segurar, mesmo que tenha multa. O Fabrício Bruno teve realmente uma proposta, mas ele não chegou num acordo com o clube, embora o Flamengo tenha... Isso que eu ia falar, não é um direito dele? Ele tem o sonho de receber uma proposta. Se ele percebeu que aquela proposta não era o suficiente ou não era o que ele queria, ele não tem direito de permanecer e se surgir outra, ele vai sair? Exato. Mas agora, mesmo que o Marcos Braz, na essência da fala, tenha razão, o interesse do Flamengo tem de prevalecer, ele não pode expor esse tipo de coisa porque ele acaba expondo um atleta do Flamengo e ele expõe, de certa forma, um jogador que tem mercado. E dessa maneira, elimina o ambiente, ele cria... Marcos Braz está errado de expor o pensamento dele em público. Só que o Fabrício Bruno também errou de expor esse desejo dele, né, cara? É isso que eu quero dizer, né? Os dois estão errados por isso. Decisão, no momento que o Flamengo precisa de união, se fechar, tem jogo importante na quinta-feira contra o Bolívar, jogo difícil, o Flamengo já está desfalcado. Esse tipo de fala não agrega em nada e, para mim, só mostra o que a função do Marcos Braz no Flamengo significa hoje e como essa função, e não o personagem em si, é nociva para o clube, que é ter um vice de futebol que tem tanto poder para tomar decisões, que não é profissional, que é amador. Essa fala do Marcos Braz é o cúmulo do amadorismo. Expor um atleta antes de um jogo importante, quando o Flamengo já tem vários desfalques. Não precisa disso. E muito do que aconteceu com o Gabigol foi por inabilidade do Marcos Braz, de não saber lidar
com o que é o Gabigol. O Gabigol cometeu muitas falhas. Isso que eu ia falar, do Gabigol é diferente, hein, Breler? Mas o Gabigol andou pisando na bola também. Muito, falhou bastante, mas na negociação de renovação, o Marcos Braz ofereceu uma coisa e depois voltou atrás na palavra, não cumpriu. Então é coisa que não se faz numa negociação profissional e que acaba minando o ambiente, a coisa vai ficando pesada. E outra, o Marcos Braz, como disse o prof, está em campanha política, ele está mais preocupado com os interesses dele do que com o Flamengo, porque ele usa o Flamengo para interesse político. Aliás, esse discurso aí foi mais do candidato do que do dirigente. Totalmente. Chegando num momento difícil na temporada, uma derrota, num clássico, ele chega com a cartada do Michael, isso daí é calculado. Então o Marcos Braz, ele usa o Flamengo frequentemente para os seus interesses e agora está questionando um jogador que aparentemente está colocando seus interesses à frente do Flamengo. Isso daí é um cinismo. Então o Marcos Braz, hoje, o torcedor do Flamengo precisa estar consciente. É um dirigente em campanha e um político que usa o Flamengo para interesses pessoais. E isso nunca foi, o Flamengo nunca combateu isso internamente, deixou o Braz sempre ter autonomia para usar o Flamengo, a instituição que é muito maior que ele, da forma que ele bem deseja. Então é preciso pontuar isso. Qual legitimidade e qual autoridade o Marcos Braz tem para questionar um atleta que manifestou o desejo de sair do clube? Mesmo que tivesse razão, não deveria expor isso a público. Eugênio Leal. Eu concordo com o Breler, concordo. Uma aparição ali para tentar amenizar a goleada que o Flamengo sofreu. Então, jogando para a galera, já está fechado com o Michael, está demorando para fechar, né? E é só ele que vem? E o Fabrício Bruno vai, não vai? Sendo que há um mês o Fabrício Bruno não saiu porque não quis, o Flamengo tinha deixado ele ir. Ele não quis, na última hora ele, não, vou ficar. Tinha a proposta do West Ham. E agora é uma outra proposta, deve ser melhor. Se ele está achando melhor para ele. Ele tem direito, se ele quiser ir nessa outra. Muda agora a postura do Flamengo, se há um mês deixou ir e agora não quer deixar, ou vai pensar, vai avaliar. Vamos ver o que vai acontecer, mas é a típica entrevista pós-derrota. E no caso, uma derrota muito mais pesada do que essa entrevista pode supor, porque ele não garantiu nada de nada. Ele falou, está encaminhado e aqui eu vou pensar. E francamente, esse tipo de coisa fica nas internas. Ele foi questionado, responde, a gente está conversando. O Flamengo não ganha nada criando uma celeuma em torno de um zagueiro que hoje é importante. O Flamengo precisa do Fabrício Bruno. E eu não vejo, mesmo o presidente Landim pode ter ordenado para o Marcos Braz, olha, agora a gente não vai aceitar, a gente mudou aqui a decisão, a gente acha que o Fabrício Bruno é imprescindível, ainda mais com a lesão do Vinha, perder um jogador importante que poderia em algum momento atuar na zaga também. As coisas podem mudar, mas não tem nada... vir a público e colocar dessa forma, né? E não tem nada de saudável soar como uma retaliação ao jogador. E eu não acredito... Cara, o Marcos Braz, ele não usa a cabeça, né, cara? Ele foi muito arrogante, né? Nessa fala dele, né, cara? Não precisava expor uma conversa, uma negociação interna, né? Que seja, o Flamengo pode ter reavaliado, até, às vezes a proposta é boa para o atleta, mas não é para o clube. E aí realmente tem de prevalecer. O clube tem de endurecer o jogo. Mas nesse aspecto, falar da maneira como o Marcos Braz falou, para mim é um amadorismo que joga contra o grupo e até contra a comissão técnica, que vai ter de lidar com essa insatisfação do Fabrício Bruno. Não só por querer sair, mas agora por ser exposto por um dirigente. E acho que agora é o contrário, né? A proposta anterior me parece haver uma disposição do clube e não do jogador. E resgatar isso e fazer um paralelo. Eu já vi gente ser defenestrada porque quer ir embora, chamar de mercenário, mas porque quis ficar, e aí trazer isso... porque quis ficar. Né, é uma coisa bem do político, Marcos Braz, e não do diretor. O Marcos Braz é velho de guerra no futebol, tá há muito tempo aí, não é a primeira passagem dele como vice do Flamengo. Ele sabe que essas idas e vindas em negociações acontecem. Pode ser que o Flamengo chegue no meio termo, consiga aumentar essa proposta e resolva vender o Fabrício Bruno. Isso daí faz parte. Agora, dirigente expor dessa maneira é algo raro de acontecer.
E até a gente que trabalha com reportagem, apurando, negociação, em status está, a gente sabe o quão difícil é arrancar esse tipo de declaração de dirigente, até em off, do dirigente manifestar esse incômodo, quando sai ali, olha, não diga para ninguém, isso aqui é reservado. Mas quando o dirigente expõe assim, ele está lá, a cara do Flamengo, que ele é o representante, o Marcos Braz rifando um jogador, isso daí eu não acho admissível. E Michael, se vier? Não, é fundamental. O Flamengo precisa. Precisa muito. Reposição mais à altura que essa, eu não consigo imaginar. Mas isso aí a gente está falando óbvio. Perdeu o Cebolinha. O Bruno Henrique renovou o contrato e ainda não está ali numa condição física para dizer que dá para contar com o Bruno Henrique em todos os jogos até o fim da temporada. Isso daí já era uma pedra cantada que o Flamengo precisava se reforçar com mais um ponta. Então o Michael, eu vejo... Isso é por causa da lesão do Cebolinha. Se o Cebolinha não tivesse sofrido a lesão que sofreu, acho que não precisaria. Seria bem-vindo, mas não fundamental como será agora. Mas se a gente pensar, o Flamengo, no patamar em que natural. Perdeu o cara, só vai jogar a temporada que vem. Então, mas vamos pensar, as lesões acontecem ainda mais para um clube que tem um calendário apertado como o Flamengo. Tem que saber que vai ter lesão. Então você tem que ter mais gente no elenco. Michael é um só, vai ter que pensar em lateral direito. Que o Wesley tem outro, né? O Wesley já deve estar indo, né, para a Atalanta, já deve estar acertado. Tem que pensar em lateral direito para jogar, inclusive. Não, e para lateral esquerda também, com a lesão do também Vinha. Agora só tem um. O Vinha não joga mais esse ano também. E caso se chegue ali numa proposta que atenda ao Flamengo e venda ao Fabrício Bruno, já é outra preocupação também. O Fabrício Bruno é o zagueiro mais estabelecido. Tem que repor o zagueiro. Titular absoluto. E mais, hoje, quando não joga o Pulgar, o melhor volante do Flamengo é o Léo Ortiz, é um zagueiro. Se sair o Fabrício Bruno, talvez ele seja o titular da zaga. Porque, repito, o Alan não entrega o que o Flamengo precisa. Não está conseguindo, até foi uma boa contratação quando foi feita, mas ele não deu o retorno esperado. Mas com uma ressalva física do Alan também pelos problemas que teve no Atlético. Sim, mas não é a resposta que o Flamengo precisa hoje. Tanto que quando ele joga, a torcida pede o Léo Ortiz. Mas entendeu? o Alan então, tá lá... Você tem várias posições carentes no elenco. O papel da comissão técnica é fazer com que trabalhar para ele voltar a jogar o que ele já jogou no Galo. O Léo Pereira não era um caso assim? Os caras não queriam ver o Léo Pereira nem pintado de ouro? Toda vez é a mesma coisa, né, cara? Toda vez, né? Quando tem uma mini crise, aparece o Marcos Braz para alfinetar alguém ou para falar de contratações, né? Bem, depois da lesão gravíssima, seríssima do Everton Cebolinha, agora o Marcos Braz resolveu contratar o Michael, né? O Michael, que é um grande jogador, será muito bem-vindo, tá? O Braz revelou, então, nesta entrevista, né? Depois do jogo, depois do vexame, depois da vergonha que o Flamengo nos fez passar ontem, depois do atropelo, né? O Braz revelou que a negociação está avançada entre Flamengo e Michael, só falta assinar. O vice diz que a negociação está muito adiantada e também minimiza o sonho de Fabrício Bruno de jogar na Europa. O que importa agora é o sonho do torcedor. O retorno de Michael ao Flamengo está cada vez mais próximo. Após derrota para o Botafogo neste domingo, o vice Marcos Braz disse que a negociação está em níveis muito avançados. Nas palavras do dirigente rubro-negro, resta apenas a assinatura do contrato. Nós temos um contrato muito adiantado. Todo mundo sabe que é o Michael. Não está certo porque não está assinado. Só conto quando assino. Mas está muito adiantado, só falta ele, Michael, estar aqui e assinar, disse Braz, acrescentando, né? A gente vai continuar indo ao mercado, não só como já estava antes, mas analisando agora essas lesões mais importantes, quando a gente tem um jogador com lesão que daqui a 15 dias, um mês, vai voltar, né? É uma coisa. Outra coisa é uma lesão como a do Vinha e a do Cebolinha, em que não contamos mais com jogadores na temporada. Então, temos que ter calma, tranquilidade. A gente vai passar na quinta-feira, vai dar tudo certo e a gente vai seguir em pé na Copa do Brasil, na Libertadores e com certeza vamos até o final do Campeonato Brasileiro para termos um final do ano do tamanho que o Flamengo merece.
palavras do senhor Marcos Braz. Então é isso, galera. Michael, se vier, será muito bem-vindo. É um bom jogador. Em 2021 ele arrebentou com a camisa do Flamengo. Ele demorou um pouco, né, para engrenar no Flamengo, mas em 2021 ele foi o melhor jogador do Flamengo, né? Ele foi o artilheiro na ocasião. Bem, galera, é isso. Eu acho que o Marcos Braz fala muitas coisas desnecessárias, igual esse assunto aí do Fabrício Bruno, não precisava expor o jogador. Ele é importante, ele é um jogador valioso para o clube e o Marcos Braz expôs um jogador importante, cara, um jogador que é um ativo do clube, né? É desnecessário, é burrice fazer isso. Não precisa expor os jogadores como ele faz, né? Como ele fez no caso aí do Fabrício Bruno. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a sua vida e tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.